Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Sejam todas e todos muito bem-vindos para mais uma aula em formato de live, né? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é possível a gente zerar a abertura se eu não tenho tempo para treinar. Sim? Alguém aí tem essa dificuldade com o tempo? Conta para mim. Porque normalmente, né, a gente, quando é adulto, a gente acaba tendo uma certa dificuldade. Parece que o relógio diminui. Não sei se isso acontece com vocês. E aí, por que isso acontece, né? Já parou para pensar? Por que raios isso acontece? Antigamente, não é? Quando eu era adolescente, ai, gente, tinha tempo para tudo, não era? Nossa, tinha tempo para fazer nossa atividade preferida, para ir para a escola, para sair com os amigos, né? Para brigar com a mãe. Aí depois a gente vira adulto, vira essa loucura de vida, não é? E aí, como é que eu vou zerar uma abertura se eu não consigo ter tempo nem para fazer meu treino? Então, existe uma maneira, tá? Existe uma maneira ali da gente ajustar esse negócio, tá bom? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a chegar na abertura zerada. É isso que eu faço do lado de cá. E aí, o que eu quero dizer com vida corrida, né? Essa vida de adulto, né? Que a gente tem essa questão do trabalho, dos filhos. Tem gente que não tem filho, mas que tem chefe, né? Tem gente que tem chefe e tem filho. Tem gente que tem casa para cuidar. Tem gente que tem boleto para pagar. Quem aí tem boleto para pagar? E aí a gente fica trabalhando até, né? Fazendo as horas extras da vida, pegando um bico aqui, um bico ali, tentando se virar. E aí a gente acaba até que nessa rotina maluca, achando às vezes alguma atividade como hobby, né? Uma atividade que nos faça bem, que nos faça desconectar um pouco, afinal de contas, a gente precisa disso, senão a gente enlouquece. E algumas pessoas acabam indo para dança, outras pessoas vão para as artes marciais, tem pessoas que vai para patinação, para tecido, para corrida, para bike, enfim. Cada um de nós, depois de adulto, tenta encontrar ali uma atividade física, primeiro porque a gente precisa treinar, né? A gente vai percebendo que o corpinho vai envelhecendo e o corpinho vai dando sinais ali de que vai ser ladeira abaixo. E aí a gente começa a tentar cuidar um pouco mais desse corpinho. Esse é um primeiro motivo que a gente busca o hobby. O segundo motivo é que a atividade física mesmo, né, movimentar o corpo, libera substâncias no nosso organismo que faz a gente se sentir feliz, a gente se sentir bem. E aí, tudo que a gente precisa para aliviar essa. Tentar dar uma equilibrada nessa vida de maluco que a gente leva, é ter uma atividade que nos faça bem. Aí a gente começa a procurar as aulas de dança, as aulas de artes marciais, as aulas de, enfim, de atividades que a gente faz por aí. E aí a gente encara isso como um hobby. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas funções como mulher, esposa, como homem, esposo, como pai, como mãe, e eu tenho a minha atividade que me faz desconectar do mundo, que me faz bem, é o melhor momento do meu dia. Quem aí tem uma atividade que é o melhor momento do meu dia? Normalmente a gente tem essa atividade que acaba se tornando o melhor momento do nosso dia. E aí, a gente coloca o nome dessa atividade, a gente dá um apelido para ela, a gente dá um apelido de hobby, né? Ah, eu tenho um hobby. Não, eu faço karatê, mas assim, é por hobby. Eu faço balé, mas assim, é por hobby. Eu faço, mas é por hobby, é por hobby, é por hobby, é por hobby, é por hobby. E não é, né, não é necessariamente o seu ganha-pão. Então a gente coloca o apelido de hobby. Só que sabe qual é o problema da gente colocar o apelido de hobby na atividade que a gente tem tanta paixão por ela? É que se é um hobby, não tem tanta prioridade para mim, não é? Entre meu trabalho, filho, cachorro, marido, papagaio, periquito, o meu hobby vai ser o último da fila. Se é um hobby, não tem tanta prioridade para mim. Se não tem tanta prioridade para mim, eu não tenho tanto tempo para esse hobby. E aí eu vou lá na minha aula de balé, na minha aula de artes marciais e falo: não, eu quero fazer um grama-timã na orelha, eu quero fazer um golpe X que a perna vai lá em cima.
lá no meu hobby. Eu estou no hobby e quero fazer um movimento que normalmente quem faz, né, é quem tem um desempenho mais alto. A gente sempre quer os passos mais bonitos, né, os movimentos mais bonitos, os passos mais complexos ali. E aí você quer aquele passo, aquela jossa daquele movimento lá que você até salva foto ou vê vídeo de atletas profissionais fazendo aquilo. Quem nunca, gente? Quem nunca? Não é? A gente vai lá ver a bailarina profissional fazendo aquilo e fala, nossa, um dia eu vou fazer esse movimento. Aí o cara das artes marciais vai lá e vê o cara lá que compete, que ganha tudo fazendo movimento, fala, um dia eu vou fazer esse movimento. Só que eles lá, o treino deles não é hobby. O treino deles é profissional. O foco da vida deles, do atleta profissional, é a atividade deles. E o nosso foco não é a nossa atividade. E aí a gente quer ter o desempenho igual ao deles, ou parecido, um pouquinho só abaixo, daria, não é assim? Só que a gente não dá a mesma prioridade que eles dão. Sim? E como é que a gente resolve isso? Ah, então eu vou abandonar tudo, né? Vou abandonar meu emprego, trabalho, marido, cachorro, papagaio, periquito, boleto, e vou me enfiar de cabeça nessa atividade que é o meu hobby, né? Para que ela passe a ser a minha atividade principal, para que eu passe a ter tempo. Nossa, quem dera desse para a gente fazer isso, né? Mas a gente não é louco, a gente sabe que uma mudança assim não dá para fazer dessa maneira. E muitas vezes na nossa idade, né? Eu hoje com 40 anos, jamais poderia pensar na possibilidade de trocar uma profissão por ser uma bailarina, para ser uma bailarina profissional, porque com 40 anos as bailarinas profissionais já estão parando, né? Então não daria para eu fazer essa transição. Quem tem aí seus 30, 40 também nas artes marciais, também imagino que não dê para fazer essa transição para se tornar um atleta profissional a partir de, talvez até dê, né? Talvez nas artes marciais tenha as competições lá por idade, talvez até dê, mas é difícil, né? É muito difícil a gente fazer essa transição nessa altura da nossa vida. E aí, como é que a gente faz para melhorar o nosso desempenho naquela atividade que é a nossa paixão, que é o nosso hobby, se eu não tenho tempo para aquilo? Ela não é minha prioridade, aí fica mais difícil eu encaixar o tempo para aquilo. Aí eu acabo não treinando flexibilidade, né? Porque eu não tenho tempo nem para fazer minhas aulas direito, eu mais estou faltando do que estou indo. Não é assim? Eu mais estou deixando de fazer minhas aulas de balé, de artes marciais, do que indo. Como é que eu faço para conseguir um tempo para realmente conseguir ali encaixar o meu treino de flexibilidade? Sim? Qual que é o grande problema da gente não conseguir encaixar? Que a gente vai vendo que o nosso desempenho não melhora, eu vou tentando executar os movimentos lá e acabo vendo que não está melhorando, porque para eu ter um chute alto, não basta ter flexibilidade, né? Não basta eu só saber a técnica, não basta eu só saber a força, eu preciso das três coisas. Se eu deixo de treinar uma delas, eu não vou conseguir atingir o desempenho desse chute, desse movimento com perna alta. E aí eu acabo desmotivando. Quando eu desmotivo, o que eu faço? Como adulto, a gente prioriza tempo. Se aquilo já não está sendo mais tão envolvente, tão bacana de fazer, às vezes está me deixando até mais frustrada, mais frustrado do que sendo prazeroso, o que eu faço? Eu paro, eu desisto. Você tem noção que você não treinar a sua flexibilidade para melhorar o seu hobby hoje pode ser um dos motivos de você querer desistir amanhã? Tem noção disso? Então, sim, o treino de flexibilidade para o seu hobby é uma prioridade para você, se você quer continuar fazendo essa atividade com prazer. Porque vai chegar uma hora que você vai ver as outras pessoas ao seu redor conseguindo executar coisas que você não está conseguindo e você vai começar a achar que é por conta da sua idade. Ah, é a minha idade, por isso que eu não consigo mais fazer os movimentos e tal. Eu vi uma vez, foi numa live assim, ó, pré-evento, e aí um moço colocou lá, nossa, eu fico, como que ele falou? Eu não lembro exatamente as palavras, mas ele falou, eu fico meio, não foi chateado que ele usou, mas parecia isso, incomodado. Eu fico incomodado porque lá na minha arte marcial que eu faço, não lembro o que era,
tem a molecada de 16, 17 anos. E eu com 40, olho para eles, eles têm tanta facilidade para fazer as coisas, e eu com 40 não tenho. E aí eu acho que eu estou no lugar errado. Quantos de nós já passamos por isso? Não precisa ser nas artes marciais, na dança isso acontece. A gente olha a galera mais nova, super flexível, super lá, e a gente fala, nossa, meu tempo já foi, que pena. Gente, o tempo já foi o caramba. O tempo já foi o caramba. A gente consegue ganhar flexibilidade em qualquer idade da nossa vida, em qualquer fase. Só que a gente precisa treinar. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Porque senão não tem como. O nosso corpo não vai acordar um dia flexível. Eu preciso fazer o treino. E aí é onde a gente empaca no tempo. Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão do tempo? O que é que as pessoas mais erram na hora que elas vão treinar ali para fazer a abertura com relação ao tempo? Vamos ver se você está errando isso? Vamos ver? Tia Ju, eu vou ter que liberar minha filha aqui embaixo. Você consegue descer? Espera aí, só um segundinho, gente. Vai lá, amor. Onde você quer? Vamos lá. Tem uma filha peluda e aí ela pediu para sair. Vamos ver o que vai acontecer. Bora lá. Tem um cachorro, tá? Ó, vamos lá. Pensando aqui, voltando, tempo, né? A pessoa começa a falar, não, Mari, eu entendi. Ó, eu vou agora me dedicar para minha flexibilidade, eu vou fazer os treinos de alongamento, eu vou participar do desafio da abertura zerada, eu vou estar lá e eu vou começar a fazer o meu treino para zerar a minha abertura, porque eu entendi que isso é importante para mim. Sim? E aí a gente vai lá e começa a fazer o treino. Primeiro erro que a gente comete. Eu tô vendo ali que vocês colocaram perguntas, tá? Cristiano. Depois no final ali eu respondo. E quem tiver pergunta no Instagram, coloca nesse pontinho de interrogação aqui embaixo para mim, que fica mais fácil, tá bom? Para eu conseguir responder. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, a gente começa a fazer treinos longos. O que eu quero dizer com treino longo? Não, agora eu tô decidida. Eu vou zerar o raio dessa minha abertura. Vou lá, consigo separar um bloco de tempo no meu dia de 1 hora. Sim, acordo lá. Normalmente eu acordo às 6 da manhã, eu vou acordar às 5 da manhã, e das 5 às 6 eu vou fazer o meu treino de zerar a abertura. E aí, ó, né? Qual é o problema com treinos longos? A gente aumenta o risco de desistir. Como assim, Mari? Eu consegui separar 1 hora? Sim. Só que a vida de adulto não é uma loucura? Hoje a gente tem 1 horinha aqui. Amanhã acontece alguma coisa, o filho muda o horário do inglês. Aí você já muda a escola do inglês. Aí você já tem o que você levava meia hora para levar ele até a escola, você leva 1 hora para você conseguir. Percebe? A nossa vida como adulto, ela muda muito rápido. Às vezes aparece um projeto novo no trabalho que vai estender o meu horário de trabalho. Muitas coisas podem acontecer para roubar o seu tempo. Se você monta um treino de alongamento de 1 hora, 1 hora por dia, 1 hora, um dia sim, um dia não, vai chegar um momento que você vai ter falta desse tempo. E aí você vai começar a falhar com o seu treino. Sim? Então, cuidado. Treinos muito longos, eles aumentam o risco da gente desistir. Além disso, aumenta o risco da gente não ter resultado. Como assim, Mari? Não é melhor eu fazer 1 hora de alongamento do que 5 minutos de alongamento? Não. Não. Na verdade, quanto menos tempo de alongamento você fizer, até pode ser melhor. Se você fizer da maneira certa, ele pode ser melhor. Tanto que no meu treinamento para zerar a abertura, os meus alunos são proibidos de fazer mais do que 5 minutos de alongamento por dia. Alongamento focado em abertura é 5 minutos. Não pode mais que isso. Por que não pode? Já parou para pensar? Pô, por que 10 minutos? Todo mundo tem 10 minutos. Por que não pode ser 10 minutos? Porque 5 minutos foi o tempo mais baixo que eu consegui montar o protocolo. Existe um protocolo e eles seguem aquele protocolo certinho, eles fazem 5 minutinhos de alongamento por dia. Se eu faço um treino
coloco o meu músculo para ser alongado e fico tracionando esse músculo, e o tempo total, né, de treino, do treino de alongamento, uma hora eu ponho o pé em cima da cadeira, traciono posterior. Outra hora eu sento no chão, traciono posterior. Outra hora eu ponho a faixa elástica no pé, traciono posterior. Vou montando, pego vários exercícios e vou fazendo ali uma aula de alongamento, um treino de alongamento. Quanto mais tempo esse treino dura, um treino de 10 minutos, um treino de 5 minutos, um treino de 10, 20, um treino de 1 hora, em 1 hora eu coloquei aquele músculo para ser alongado muito mais vezes do que o que eu coloquei em 5 minutos. Em 5 minutos eu coloquei ele uma vez só, provavelmente, se for seguindo meu protocolo. De 1 hora eu devo ter colocado pelo menos umas 5, 6 vezes aquele mesmo músculo em tração. Mari, mas isso não é melhor? Não. Por quê? Quando a gente traciona o músculo, quando eu faço um alongamento e traciono esse músculo, a gente faz pequenas microlesões nesse músculo. Isso é normal, é fisiológico, é assim que a gente ganha alongamento. Se eu faço isso por 1 minuto, eu faço pequenas microlesões. Por 2 minutos, eu aumento um pouquinho essa quantidade de microlesões. Por 10 minutos, eu aumento ainda mais a quantidade de microlesões. O que vai acontecer? No outro dia, eu tenho uma musculatura bem dolorida, que pode ser que não tolere ao alongamento, porque ela não conseguiu se regenerar, ela não conseguiu se recuperar, ou pode ser que eu ainda tente novamente alongar e vou aumentando essas microlesões. Chego no final de um período com o meu músculo estragado. Sabe aquela sensação que a gente tem que, nossa, tá muito dolorido, ou acho que eu exagerei ontem no treino? A gente não pode entrar num ciclo de treino dessa maneira. Quando a nossa musculatura fica reclamona no dia seguinte, significa que a gente exagerou. O que eu faço? Eu traciono minha musculatura para machucar ela, para ela se regenerar e crescer. E é assim que a gente ganha flexibilidade. Agora, eu faço um treino em que eu alongo tanto ela, que eu machuco tanto ela, que no outro dia ela ainda não conseguiu se recuperar. Ela vai ter desenvolvido flexibilidade? Não. É aí que a gente começa a se enganar. A gente acha que um treino longo vai me trazer mais resultado, quanto na verdade, quanto mais curto, menos tempo eu colocar meu músculo em exposição, melhor. Desde que eu tire o máximo de oh, meu Deus, potência desse alongamento, né? Desde que eu estimule ele ao máximo. Então, eu vou lá, estimulo o meu músculo ao máximo, por pouco tempo ele vai me dar mais resultado do que eu ficar estimulando ele várias vezes, ok? Então, treinos, quando você começa a treinar e quando você começa a colocar treino longo, aumenta a sua chance de desistir e aumenta a sua chance de não ter resultado. Sim, outra coisa que as pessoas erram muito quando elas começam a treinar e não tem tempo, né? E aí começa a treinar cada dia num horário diferente. O que eu quero dizer com treinar cada dia no horário diferente? Por exemplo, não, eu decidi que eu vou treinar todos os dias, eu vou fazer meu treino de alongamento de segunda a sexta. Na segunda, eu entro no meu trabalho mais tarde. Então, eu consigo treinar às 6 horas da manhã. Na terça-feira, nossa, minha manhã é muito corrida, mas eu consigo treinar às 2 da tarde. Na quarta-feira, na quarta-feira eu consigo treinar umas 10 da manhã. Cada dia eu coloco o treino num horário. Qual é o problema? Fisiologicamente, isso interfere no nosso desenvolvimento da flexibilidade? Depende. Você precisa de um intervalo de pelo menos 12 horas se o seu alongamento for do tipo estático. O que eu quero dizer? Fui lá, coloquei o pé lá em cima, segurei e fiquei parado. É esse tipo de alongamento que você faz, de ficar parado? É o alongamento estático. Nesse alongamento estático, eu preciso de pelo menos 12 horas para que meu músculo se recupere. Então, se eu treinei agora 8 horas da noite, o ideal é que eu treine a partir das 8 da manhã. Se eu treinar antes, se eu treinar às 6 da manhã, eu não vou ter dado 12 horas de descanso para esse músculo, tá? Isso segundo as pesquisas. Mas, se eu faço um treinamento de alongamento do balístico, que é um que tem pequenos movimentos, eu preciso de 24 horas para esse músculo se recuperar. No mínimo 24 horas. Tem ideia? É simplesmente o tempo dele descansar.
Segundo as pesquisas, se a gente obedece esse tempo de descanso, a gente favorece o desenvolvimento da flexibilidade do músculo, porque ele consegue se recuperar. Mas o grande problema da gente treinar em horário diferente não está tão ligado a isso, porque normalmente a gente dá umas 12 horas ali, normalmente a gente faz alongamento estático. O grande problema está que a gente não consegue desenvolver hábito, e aí a gente aumenta novamente o risco de desistir. Por quê? Cada dia eu treino num horário. Para eu desenvolver um hábito, eu preciso treinar sempre no mesmo. Eu preciso ter uma rotina, não que precisa ser sempre às 7 horas da manhã, mas escovei os dentes na segunda-feira, acordei, escovei os dentes, fiz meu treino de alongamento. Depois eu fui tomar meu café da manhã. Show de bola, faça isso todos os dias, que dentro de uns 10, 20 dias ali, você já não vai mais estar nem percebendo que você está fazendo alongamento. De tão rotina que aquilo se encaixou, ele se torna um hábito na sua vida. E hábito é uma coisa que a gente não precisa pensar. Você pensa hoje para escovar os dentes? Não, não pensa para escovar os dentes. Sim? Gomes, respira, tá bom? O Gomes colocou assim, eu tô errando muito. Respira, tá? Ó, pensa assim, eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Então, não é natural que eu saiba de um monte de coisa, e eu não sei tudo. Mas é natural que eu saiba um monte de coisa, né? A gente, quando faz alongamento, a gente faz muito por aquilo que a gente aprendeu por aí. E não necessariamente as pessoas, os nossos professores mesmo, estudaram a fundo alongamento. Então, a conversa aqui dentro do Mário Flexibilidade é um pouco mais profunda, é um pouco mais baseada em pesquisa. Por isso que a gente olha e fala: meu Deus, estou fazendo um monte de coisa errada. Não tem importância o que a gente errou, tem importância o que a gente vai fazer daqui para frente. Daqui para frente, como é que eu vou seguir? Sim, isso que importa. A gente vai ter o evento Desafio da Abertura Zerada. Vocês vão ter um bombardeio de conhecimento lá. Vocês vão sair de lá com uma tabela de treino que eu vou ensinar vocês a preencherem. Sim, vocês vão sair de lá sabendo exatamente o que é que tem que ser feito para conseguir zerar a abertura com 5 minutos de alongamento por dia. Ok? Mas, calma. É muita informação. Então, vai absorvendo aos poucos a gente vai implementando essas coisas, tá bom? Mas sem chicotinho, tá? Sem ficar, ai meu Deus, porque eu fiz isso, porque eu não sei o quê. Calma, respira e tá tudo certo. A gente faz o melhor com o que a gente tem no momento que a gente tá. Então, o melhor que eu pude fazer pelo meu alongamento hoje era baseado no que eu sabia. Agora eu tô conhecendo a Tia Mari, então a partir de agora eu tô sabendo outras coisas, aí eu vou começar a mudar, ok? Show? Depois eu leio os comentários aí com calma, tá? Vamos lá. Beleza, voltando aqui. Coloco lá o meu, voltando a criar hábito. Se eu colocar o meu alongamento encaixado num bloco ali, em que é uma rotina, o que é rotina no seu dia hoje? Para mim é rotina eu acordar, eu ir para o banheiro, escovar meus dentes, depois eu faço minha meditação, depois eu vou tomar meu café, depois eu vou me trocar, depois eu vou fazer maquiagem, depois eu vou para a live, que eu estou fazendo live às 6 da manhã. Essa é a minha rotina. Que horário eu consigo encaixar o meu alongamento no meio disso que eu já faço todo dia? Aí eu encaixo uma coisa extra no meio de algo que já é minha rotina. Quando eu faço isso, eu desenvolvo o hábito e o risco de eu desistir é muito menor, tá? Então, não treine cada dia em um horário. Busque sempre colocar sempre naquele mesmo bloco. Não precisa ser exatamente às 7 da manhã, mas sempre depois que eu escovo os dentes, é sempre depois que eu chego do trabalho, é sempre antes do meu banho da noite. Eu coloco perto de alguma coisa que eu sempre faço, sim? Outra coisa que as pessoas erram bastante por conta do horário, né? É não organizar mesmo a rotina para você treinar. Não basta eu falar, eu vou treinar. Aí a gente vai lá no YouTube. Deixa eu achar um vídeo aqui da Mari de exercício para eu fazer. Deixa eu ver. Cara, aqui já foi 10, 20 minutos você pesquisando exercício. Você gasta mais tempo para achar o exercício, para achar a aula que você vai fazer, do que para treinar. Não. Cara, no sábado eu vou sentar, eu já vou achar lá todos os exercícios que eu vou fazer, vou deixar tudo organizadinho, beleza, para durante a semana eu só fazer. Eu só aperto lá o link lá, fui lá, dei play, tô assistindo a aula. Sim. Outra coisa, que equipamento que eu vou precisar? Eu vi lá uma aula legal da Tia Mari que ela usa faixa elástica. Eu não tenho faixa elástica, vou ter que comprar. Não, pega uma calça de ginástica. Mas já deixa os seus equipamentos ali no seu espaço.
ter um espaço. Cara, toda vez que eu vou treinar, eu tenho que empurrar o sofá, desenrolar o tatame e fazer isso, fazer aquilo. Não, tem algum espaço que seja seu, um espaço pequenininho, você não precisa de um grande espaço para fazer o treino, mas um espaço que seja seu, que você pode deixar ali as coisas tudo organizadinho, sim? Então, ó, cuidado, treinos longos e cuidado com essa questão de treinar em horários diferentes, ok? E aí, a gente vai ter um outro ponto que as pessoas acabam errando bastante, que é focar na abertura, tipo assim, ah, não, eu vou fazer o treino porque eu quero zerar minha abertura. Quero zerar minha abertura, eu quero zerar minha abertura, eu quero zerar minha abertura. Gente, esse é um dos piores focos que você pode ter na sua vida. Como assim, Mari? Você está fazendo um evento para ensinar a gente a zerar a abertura? Sim, zerar a abertura é o seu caminho, é o seu trajeto. Tipo assim, eu estou aqui em São Carlos, interior de São Paulo, certo? E eu quero chegar na Bahia, ok? Eu quero chegar na Bahia, quero comer um acarajé. Show? Isso é o que eu quero. Para eu chegar na Bahia, eu vou ter que percorrer um caminho, seja ele de avião, de carro, do que for. Sim, eu vou ter que percorrer esse caminho. Zerar a abertura é exatamente a mesma coisa. O zerar a abertura é o caminho que você vai percorrer para você chegar em algum lugar. Que lugar é esse? Esse é seu foco. Eu, como bailarina, eu quero zerar a minha abertura para quê? Ah, eu quero zerar minha abertura para ser mais flexível. Legal, para quê? Para que você quer ser mais flexível? Ah, porque, nossa, na hora que eu vou fazer um suplex, que é um movimento que a gente abaixa, né, com os joelhos esticados, nossa, dá até vergonha. Todo mundo vai lá, quase que beija o joelho. Eu dou uma dobradinha assim, ó, é vergonhoso. Perfeito. O seu foco é não passar mais vergonha fazendo um suplex. É para isso que eu vou zerar uma abertura. Aí, toda vez que eu estiver lá treinando e falando, nossa, hoje eu tô tão cansada. Por que eu tô fazendo isso, gente? Não sei. Não sei por que eu tô insistindo nesse negócio de zerar a abertura. Isso é loucura. Aí eu vou lembrar. Eu tô insistindo nisso porque eu não quero mais passar vergonha. Aí eu tenho um motivo para fazer o meu treino. Percebe? Eu olho que eu quero chegar na Bahia. Eu não estou olhando que, ai meu Deus, eu vou ter que ir com um carro assim, com um carro assado, com um avião assado, fazer sei lá o quê. Não. O caminho é o caminho. Eu tenho que olhar para onde eu vou chegar. E a gente erra muito em não ter um foco certinho. E aí a gente acaba aumentando o risco de desistir. Então, quando você não tem tempo para treinar, você precisa olhar com carinho essas três coisas. Primeira, precisa ser treinos curtos. Primeiro, por questão do seu tempo, e segundo, porque isso vai ter mais resultado para o seu músculo. Segundo ponto, busque treinar sempre ali no mesmo horário. Isso vai facilitar para que você crie um hábito, para que você não fique nesse processo de decidir alongar ou não. Tem o seu espaço organizado, tem as coisas que você vai precisar para treinar, para estar tudo na mão. Você não tem tempo. Exatamente por não ter tempo, você precisa das coisas da mão, ok? Outra coisa, foque no seu objetivo real. Para que você quer zerar uma abertura? Porque zerar a abertura é o caminho para você chegar onde você quer. Tenha esse foco, porque é isso que vai fazer você não desistir. Sim? E aí, 5 minutos de alongamento por dia é suficiente, sim, para a gente zerar uma abertura. Eu já ajudei mais de 2.150, na verdade, 2.157 pessoas até agora, só online, nessa jornada de zerar a abertura. E 5 minutos por dia é suficiente. Faça isso tornar um hábito. Sim? Show de bola? E aí, eu vou responder perguntas agora para vocês. Mas antes, deixa eu colocar uma coisa para vocês, gente. Às vezes eu falo assim, as pessoas falam assim, eu vou treinar para conseguir zerar a abertura, não sei o que tem e tal. Não é essa a frase. Não é eu vou treinar para zerar. Eu vou treinar até zerar. Esse tem que ser o ponto. Eu vou treinar até zerar. Show de bola? Ok, vamos lá, deixa eu ver aqui. Será que eu consigo arrastar? Show, show. As meninas do Ministério de Dança estão doidas para zerar isso aí, Lu. Deixa eu
ver. Tinha um comentário aqui. A ansiedade que acaba com tudo, mas terei calma. Sim, gente, ó. Quando a gente tem pressa, o negócio desanda. Quando a gente tem pressa, o negócio desanda. Sim? Então, calma. E uma coisa que ajuda a gente a controlar a ansiedade é medir resultado. Então, se eu faço fotocontrole, né? Faço lá a foto antes de eu começar a treinar, depois de uma semana faço outra foto, depois de 15 dias, depois de um mês, e começo a acompanhar, aí fica mais fácil para mim me manter centrada e concentrada no que eu quero, sim? Senão a gente acaba se perdendo, outras coisas vão ganhando prioridade. Lascou. Minhas competições que o diga. Tô na expectativa dessa flexibilidade, Amara. Bora lá, Carlos. Isso aí. Show de bola, show de bola. Parece que sem dúvidas aqui no Instagram. Tô na expectativa, Tia Mari, confesso que não estava colocando fé. Preciso muito disso para as minhas competições do Taekwondo, eu nunca sei falar essa palavra, gente. Mas, ó, calma, respira, tá bom? Respira, respira. A gente muitas vezes não vê resultado no nosso ganho de flexibilidade, porque a gente está fazendo um monte de coisas erradas. Sim, na hora que a gente conserta essas coisinhas erradas, o corpo já começa a ter uma resposta diferente. Você já começa a sentir que o negócio está fluindo. Aí, na hora que a gente entra com o treino certinho ali, protocolo fechadinho, aí o negócio vai, tá? Mas calma, respirem. Deixa eu ver aqui no YouTube o comentário de vocês aqui. A gente não tem tanta flexibilidade, mas aprende bem mais rápido. Não sei o porquê, mas aprendo muito mais rápido hoje do que quando criança. Pego na hora e consigo fazer com muito mais desenvoltura. Isso me motiva. Show, Jordana. Jordana tá falando dessa questão de idade, né? Quando a gente é adulto, a gente tem mais facilidade para pegar as coisas. E tem dois motivos para isso. O primeiro, a gente tem mais consciência corporal. A gente consegue perceber o nosso corpo mais fácil do que uma criança, um adolescente. A gente tem a experiência, né, de se movimentar, mesmo que eu não tenha feito minha vida inteira aquela atividade, mas a gente tem essa experiência, já andamos de bicicleta, já subimos morro, já subimos em árvore, o nosso corpo tem uma maturidade. E aí eu desenvolvo mais consciência. Então, às vezes, eu olho um movimento, parece que o meu corpo já sabe fazer, mesmo sem eu ter parado para entender aquilo. E outra coisa, a gente tem muito mais vontade, né, do que muita criança e adolescente por aí. Porque aquele momento, aquele pequeno instante do nosso dia que a gente está ali fazendo atividade que a gente ama, é o nosso momento. Sim, eu não estou ali porque minha mãe mandou eu para o balé. Eu não estou ali porque meu pai me colocou no jogo de futebol, no karatê, no sei lá o quê. Não, eu estou ali porque eu quero estar ali. E aí a gente acaba se envolvendo muito mais, tá bom? Ó, Mari, eu não recebi o terceiro vídeo das aulas do alongamento. Por favor, me manda. Thaís, manda uma mensagem. No mesmo e-mail que você recebeu os anteriores, você manda uma mensagem lá que a galera manda para você, tá bom? Eu faço calistenia. Quantas vezes ao dia? É recomendado fazer logo após esses exercícios ou fazer alongamentos em dias separados? Boa, Marta. Ó, vamos lá. Como é que eu coloco o meu treino de alongamento para zerar uma abertura junto com a minha atividade? Ponho antes, ponho depois, ponho em dias separados, sim. Primeiro ponto. Existem exercícios de alongamento que a gente faz. E existem maneiras de se fazer esse exercício. Eu posso fazer um alongamento parada, como eu posso fazer um alongamento balançando, sim? Dependendo da maneira como eu faço esse exercício, é um tipo de alongamento. Quando a gente faz o alongamento do tipo estático, que é o que eu fico parada, sim, estático, paradinha, a gente precisa colocar esse alongamento longe da nossa atividade de força. O que eu quero dizer? Se eu faço um alongamento de alta intensidade para zerar uma abertura de forma estática, que eu fico parada naquele movimento por um tempo, eu preciso, segundo as pesquisas, de aproximadamente 1 hora para poder fazer alguma atividade de força,
Seja uma aula de balé, seja uma aula de yoga, seja artes marciais, seja musculação, seja calistenia. Por quê? Quando a gente faz alongamento estático, a gente estimula a nossa fibra muscular de uma maneira que faz com que esse músculo perca a capacidade dele de explosão muscular, de força muscular, por aproximadamente 1 hora. Sabe aquela sensação que a gente sai com as pernas mole depois do alongamento? Por quê? Porque perde essa potência. Então, o ideal, fiz alongamento estático, eu espero 1 hora para fazer meu treino. Mari, mas na minha aula, o professor dá alongamento estático antes da aula começar e depois a gente já começa a aula. Provavelmente ele não está dando um alongamento de alta intensidade focado em abertura. Sim, eu preciso separar as coisas, tá? Mari, não, eu queria treinar depois do meu treino de calistenia, eu queria fazer o alongamento. Tudo bem, se espera uns 5 minutinhos só para a temperatura corporal baixar um pouquinho e aí você entra nos seus alongamentos. Por que a temperatura corporal baixar um pouquinho? Quando a nossa temperatura corporal está alta, né, depois de uma atividade física ou depois de um aquecimento, minha temperatura corporal ela aumenta. Quando ela aumenta, ela mascara a minha percepção de dor. Não fica mais fácil a gente fazer um alongamento depois de se aquecer? E aí eu voltar com a minha percepção de limite do meu músculo mascarada para ir fazer um treino de alta intensidade que eu vou puxar o meu músculo. Não. O ideal é que a gente tracione o nosso músculo percebendo o nosso corpo para não ultrapassar o limite. Se eu faço com o corpo muito quente, eu corro o risco de no treino ultrapassar o limite. Mari, mas isso, e para eu treinar, e para eu fazer uma aula e chutar alto, então eu não devo me aquecer? Deve. Lá na sua aula que você vai chutar alto, você não está treinando flexibilidade. Aqui a gente não aquece para treinar a flexibilidade, é onde eu faço exercícios de alongamento. Lá na sua aula você vai chutar, lá você precisa ter a sua flexibilidade ao máximo para você não se machucar, tá bom? Espero ter respondido, Marta. Vamos lá, vamos mais uma aqui do Instagram. Show. Uma vez, Márcia, uma vez alongada, perdemos ele rápido? Ótima pergunta. Depende. Depende. Tem maneiras que a gente faz alongamento que eu zero a abertura agora, assim, ó, zeradona, linda, maravilhosa. Daqui 1 hora eu não consigo mais fazer. Sim? Por quê? É um efeito que eu chamo de efeito ioiô, que é aquela flexibilidade que vai e volta, vai e volta. Tem 2 maneiras da gente zerar uma abertura, sim? Uma é eu fazendo o meu músculo. O nosso músculo, ele tem uma capacidade. Imagina que isso aqui é meu músculo. Sim? Ele tá lá paradinho. Ok? Conforme eu vou colocar a mão no pé, imagina que esse aqui é o músculo atrás da perna. Conforme eu vou abaixar e colocar a mão no pé, ele estica para eu chegar até o pé e volta. Sim? Todo movimento que a gente faz, nosso músculo estica e volta. Eu quero fazer um chute, a minha perna, a parte de trás da minha perna, se eu vou chutar à frente, a parte de trás da minha perna se estica e volta. Isso daqui é uma flexibilidade que a gente tem no nosso músculo, que é pelo nosso músculo ser elástico. Não tem tecidos que são mais elásticos, uma lycra, e tem tecidos que são menos elásticos? É o nosso músculo. Tem gente que tem tipo uma lycra na musculatura, né? E tem gente que tem um tecido que já não é tão flexível assim, até estica, mas não é tão flexível assim. Quando eu faço um aquecimento, um alongamento dinâmico, que é o que balança, eu aumento a capacidade do meu músculo de se esticar e voltar. Só que eu só aumento essa capacidade. Então, sem estar aquecido, eu consigo fazer isso. Aquecido, eu faço isso. Só que meu músculo volta. É aí quando a gente zera a abertura e perde depois. Sim? Só que existe uma outra maneira de eu zerar a abertura. Que é ao invés de eu ganhar essa capacidade, eu aumentar o tamanho do meu músculo. O que ele era pequenininho, olha o tamanho que ele ficou agora. Aí eu consigo ir até o chão e voltar. O que eu vou ensinar para vocês no desafio da abertura zerada é aumentar o tamanho do seu músculo. Não é só aumentar a capacidade dele de se esticar e voltar. Isso você faz com polichinelo. Faz um monte de polichinelo aí, você aumenta a capacidade de esticar e voltar. Sim? O que eu vou te ensinar é fazer seu músculo crescer. E isso
tem protocolo, tem coisas, tem regras para a gente obedecer, para fazer esse crescimento acontecer de forma saudável, sim, e de forma crescente, ok? Show? E aí, depois que eu zero uma abertura fazendo meu músculo crescer, eu não perco mais se eu fizer a manutenção. Show de bola. Agora aqui só a última perguntinha. As aulas vão ficar gravadas? Sim, ó. As aulas do Desafio da Abertura Zerada, vocês conseguem acessar do dia 6 ao dia 12 de junho, tá? Em qualquer horário. Essas lives vocês conseguem acessar até o dia 6 também. Depois do dia 6 não conseguem mais. Quando ocorre estiramento de posterior, como seria a melhor forma de trabalhar a flexibilidade? Depende, tá? Acho que eu cliquei sem querer. A faixa clicou aqui. Vamos lá. Quando ocorre estiramento de posterior, como seria a melhor forma de trabalhar a flexibilidade? O que é o estiramento? Eu tenho lá meu músculo, tracionei ele demais, né? Ou fiz algum movimentinho ali e ele rasgou. Sim, meu músculo rasgou, deu aquela rasgadinha. Nossa, obrigada, Cristiano. Vou olhar sua pergunta, esqueci. vou dar aquela rasgadinha. Quando ele dá aquela rasgadinha, eu tenho estiramento. Esse estiramento, ele pode se consolidar, o músculo voltar ao normal, sozinho, porque o nosso corpo é fantástico, só que voltando sozinho, ele volta meio engruvinhado, vira um tecido cicatricial lá no meio do meu músculo. E aí, na hora que eu tento esticar ele, fica mais difícil, meu músculo vai ficando rígido, quanto mais eu vou machucando ele, ok? Então, o que é importante a gente entender? É melhor eu não ter uma abertura zerada do que eu ter um músculo lesionado. Tem noção? É muito pior para a sua flexibilidade você machucar o seu músculo do que você não ter uma abertura zerada. Então, eu tenho que evitar machucar esse músculo a qualquer custo. A gente vai ter uma live sobre isso hoje à noite, sobre lesão. E eu vou explicar tudo, vou mostrar as fotos de como a lesão acontece. Agora, se eu faço uma fisioterapia, se eu faço um tratamento, essa fibra vai voltar a se encaixar mais organizada. Ela não vai estar assim, engruvinhada, ela vai estar um pouquinho mais organizada. Mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Sempre que eu tracionar demais, vai estourar no mesmo lugar. Sim? Como é que eu trabalho isso? Primeiro, recuperar essa musculatura. Esse é o primeiro ponto. Vai fazer uma fisioterapia, vai fazer o tratamento lá bonitinho. Recuperou? Tá, agora a gente vai começar a trabalhar a flexibilidade. Como que a gente trabalha? A gente trabalha diminuindo a intensidade do treino. Então, se você já tem uma musculatura que tem lesão, ao invés de você tracionar ela ao máximo, igual a pessoa que não tem vai fazer, você vai tracionar um pouquinho menos, tá? Mas aí isso eu vou explicar na live de hoje à noite, tudo certinho. Show? Deixa eu ver a do Cristiano aqui. Desculpa, Cristiano, você viu? Às vezes passa. Bom dia, tenho uma dúvida. O uso de medicamentos anti-inflamatórios ou relaxante muscular ajudam ou prejudicam o alongamento? Ótima pergunta, Cristiano. Vamos lá. Dentro do meu treinamento, os meus alunos são proibidos de fazer alongamento de alta intensidade se eles estiverem tomando relaxante muscular ou mesmo anti-inflamatório. Tem alguns medicamentos que fazem diminuir a nossa percepção de dor. E aí, se eu não consigo perceber dor no meu músculo, na hora que eu começo a tracionar esse músculo, né? Na hora que a gente começa a fazer um alongamento, o músculo não começa assim, tô tentando colocar a mão no pé, né? Começa a puxar. O músculo começa a falar, eita, pegar e vai rasgar. Quanto mais eu puxo, mais ele grita, não é assim? Se eu tomo um medicamento que não me dá essa resposta, não deixa o músculo me falar isso, pode ser que eu puxe demais e que eu estoure, faça um estiramento nesse músculo. Então, dentro do meu treinamento, eu sempre oriento meus alunos que começou a tomar, precisou tomar um medicamento, seja ele relaxante muscular ou um anti-inflamatório, mais ligado à parte muscular mesmo, o melhor a fazer é diminuir, né? Não treinar ou diminuir o limite que você vai. Ao invés de ir bastante, vai menos. Tracione menos a musculatura, tá? Agora, tomar um relaxante muscular vai me ajudar a ganhar mais flexibilidade? Não tem relação nenhuma, tá? Pelo contrário, pode acabar fazendo com que você não perceba esse estímulo de dor e acabe ultrapassando o limite. Show? Então, é errado fazer 45 minutos de aula de alongamento e, na sequência, emendar a aula de polidense. Na minha escola fazem isso.
Então, aí depende. O alongamento é focado em zerar a abertura? 45 minutos? Provavelmente não. Essa é a diferença. Gente, a gente faz alongamento para as costas, para o pescoço, não é? Para o cambrezão, sim. Não é na nossa aula, o professor ele não está preocupado só com a abertura, ele está preocupado com o corpo como um todo. Então, na preparação da aula ali, o alongamento que se faz antes, normalmente é um alongamento global. Sim, aqui a gente está falando sobre alongamento focado em abertura. Se você quer zerar uma abertura, esse alongamento global não vai te ajudar. Você precisa de um alongamento focado em abertura. Se você vai fazer alongamento focado em abertura, a sua musculatura ela vai ficar responsiva para força, ela vai perder a potência muscular. É diferente do alongamento global. No alongamento global, eu não levo a minha musculatura ao extremo. Até parece que a gente leva, mas ao mesmo tempo eu dou o tempo dela descansar enquanto eu estou alongando o pescoço, por exemplo. Sim? Então não tem problema, tá bom? Beijo, beijo, beijo.